Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, eu sou técnico, professor e doutor e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre instalações elétricas em atmosferas explosivas. Uma vez mais eu convido você a percorrer esse caminho aqui junto comigo, estudando hoje especificamente a parte 2, equipamentos certificados, tipos de proteção. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre justamente esse elemento aqui do processo de certificação, que são os tipos de proteção dos equipamentos certificados. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que a gente aprendeu nas aulas passadas. A emissão fugitiva é o que caracteriza a área classificada, enquanto que o vazamento é o que caracteriza a emergência e contingência. A área classificada é operação normal, tudo sob controle, onde você tem a emissão fugitiva normalmente. Já o vazamento, você tem uma perda de contenção, você está fora de controle. É uma situação de emergência e contingência. Essa diferença é muito importante, pessoal, e a gente não pode esquecer. A área classificada é caracterizada pela emissão fugitiva, operação normal, enquanto que o vazamento caracteriza uma emergência e contingência, onde a gente tem uma perda de contenção. Então, pessoal, os equipamentos elétricos, por sua própria natureza, podem se constituir em fonte de ignição quando operando em uma atmosfera potencialmente explosiva. Dessa forma, pessoal, a gente precisa fazer o que diante dessa situação? Essa informação está aqui, ó, no livro do nosso grande mestre Dácio, um dos maiores especialistas dessa disciplina no mundo inteiro. Bem, o que a gente precisa, pessoal, perceber é que essa fonte de ignição pode ser ocasionada pelo funcionamento normal do equipamento de centelhamento que ocorre, ou por altas temperaturas, oriundas do famoso efeito Joule. E tem mais, pessoal. Esses equipamentos, elétricos e eletrônicos, além de serem construídos, eles são instalados, operados, manutenidos em locais onde pode ocorrer a presença de atmosfera explosiva. Então é necessário ter uma série de normas, requisitos construtivos capazes de evitar que ele seja uma fonte de ignição. Dessa forma, pessoal, cada equipamento, cada tipo de proteção possui uma norma específica. E que norma específica é essa? Justamente as normas da série 679 da ABNT-NBR-IEC. É importante aqui, pessoal, ressaltar que a gente vai falar aqui de 9 tipos de proteção que são mais utilizados nas áreas de gases e vapores inflamáveis. O primeiro deles é o à prova de explosão. O equipamento à prova de explosão, pessoal, que é esse aqui, é um equipamento muito comum. E ele funciona de que forma? Ele não suporta uma explosão externa ficando intacto. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li a prova de explosão, mas não é isso não. Ele suporta uma pressão interna de explosão, ou seja, uma explosão interna do equipamento, sem se romper, sem passar essa explosão para o meio externo. E ele usa todas as juntas metálicas dele para resfriar os gases dessa explosão, fazendo com que ele não seja uma fonte de ignição de uma atmosfera explosiva que esteja circundando ele. Por isso que é muito importante, pessoal, a gente tomar cuidado com essas juntas metálicas. A gente não pode arranhar, passar silicone ou colocar outros tipos de produto. Além do à prova de explosão, a gente também tem o segurança aumentada. O segurança aumentada, que é um exemplo muito legal de evolução tecnológica, esse aqui em cima, ele é construído geralmente de partes plásticas e de outros metais. E ele tem medidas construtivas adicionais de altíssima qualidade para que, em operação normal, em funcionamento normal, ele não produz nem centelha nem alta temperatura. Como a gente viu agora há pouco, na definição que a gente pegou no livro do Dácio, os equipamentos elétricos e eletrônicos, eles podem ser fonte de ignição por centelhamento ou por alta temperatura. E esse tipo de proteção, ele é construído de uma forma que não tenha esse centelhamento nem essa alta temperatura. Esse é o segurança aumentada. Além desse, a gente tem o não acendível. O equipamento acendível, que é esse aqui em cima, é um equipamento muito comum, muito parecido com o equipamento industrial. E por conta desses requisitos construtivos específicos dele, ele só pode ser instalado em zona 2. Lembra da aula, zona 0, zona 1 e zona 2? Ele só pode ser instalado em zona 2, porque o não acendível ele possui alguns requisitos construtivos que limitam a utilização deles em zona 0 e zona 1.
Além desse, a gente também tem o EXI, o segurança intrínseca. O segurança intrínseca é muito interessante porque muita gente, segurança intrínseca é esse aqui, mas também esse daqui, e também o cabo aqui no meio. Segurança intrínseca é um conjunto, né? É muito interessante que muita gente comenta e fala, o segurança intrínseca ele não produz centelha, nem alta temperatura. Calma, essa é a definição de segurança aumentada. O segurança intrínseca ele produz centelha, produz alta temperatura, mas numa quantidade, num valor capaz de não ignitar a atmosfera explosiva que o está circundando. Então sim, ele centelha, mas ele centelha com uma energia muito, muito limitada, limitado por essa barreira verdinha aqui. Ele também produz alta temperatura, mas limitada para que não seja fonte de ignição da atmosfera explosiva. Além de segurança intrínseca, a gente também tem o pressurizado. O pressurizado é um equipamento que utiliza um gás inerte ou um ar comprimido para fazer essa pressurização interna. Essa bomba aqui, que é uma bomba pressurizada, é bem interessante porque para os equipamentos elétricos como um todo, você utilizar um ar de pressurização, ao mesmo tempo que você protege ele da atmosfera explosiva externa, você aumenta a vida útil dele porque você produz uma troca térmica maior. Então é bem interessante você utilizar motores elétricos pressurizados porque, de uma certa forma, você auxilia não sendo fonte de ignição, ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil dele. Existem 3 tipos de equipamento pressurizado, PY, PX e UPZ. Além desse, a gente também tem o imerso em resina. É uma resina que fica dentro dessa caixinha preta aqui, impedindo que os componentes internos entrem em contato com a atmosfera explosiva externa. E é um equipamento em que ele é tão bem construído, é uma tecnologia assim tão evoluída que ele é até utilizado em zona zero. O EXM é muito utilizado em zona zero por conta disso. Além dele, a gente tem também o imerso em areia. O imerso em areia, o quartzo, né? Na verdade, a areia é formada de quartzo, quer dizer, a gente pode ter algum outro tipo de material dessa forma. Ele é um equipamento em que você insere essa areia e depois fecha. É claro, aqui é uma linha de produção, né? A gente está vendo aqui uma linha de produção de construção de reatores de luminárias certificadas, então está aberto. Depois essa parte é selada. Aqui é só para você ver a areia que fica dentro do equipamento. Um outro exemplo também de imerso, né? É o imerso em líquido, que há pouco tempo ele mudou para imerso em líquido, antes era imerso em óleo, por isso que está entre parênteses. Tanto é que a codificação dele é EXO. Os equipamentos elétricos e eletrônicos desse equipamento certificado ficam imersos nesse óleo que você está vendo justamente aqui na imagem. É claro, se você tem um equipamento imerso em óleo e instala ele, por exemplo, numa embarcação, esse nível de óleo pode variar, então toma cuidado. Talvez não seja um equipamento recomendado para locais em que você tem movimento. Além desse, a gente ainda tem um especial. Dá uma olhada aqui nessa luminária. Não tem fio elétrico nessa luminária. Não tem não, olha só. Esse encaixe aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Melhor assim. Esse encaixe aqui, tá vendo esse encaixe aqui? Esse é um encaixe de ar comprimido. Essa daqui é uma luminária elétrica que funciona a ar comprimido. Deixa eu explicar rapidamente. Você tem aqui, encaixado aqui, nessa entrada, uma mini turbina. Essa mini turbina está acoplada num dínamo. Quando passa o ar e sai pela outra ponta ali, você faz essa mini turbina girar, o dínamo gira, você tem um regulador de voltagem, acende a lâmpada. Olha que coisa interessante, né? Isso daqui é uma luminária pneumática. E o EXS é justamente para ter essa criatividade para a construção de novos equipamentos, fazendo com que tem um processo de certificação não exatamente como os outros anteriores. Ele é certificado para Zona 0, Zona 1 ou Zona 2. Então é uma forma de estimular o surgimento de novas tecnologias. E com isso, pessoal, a gente termina essa parte aqui dos equipamentos certificados, dos exemplos dos equipamentos certificados. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês desses tipos de proteção. E eu queria usar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder consolidar essas informações dos tipos de proteção. Eu estou precisando de uma garrafa de água. Eu posso comprar essa daqui, que é de metal, garrafa de metal, bacana. Eu posso comprar uma garrafa de vidro. Eu posso comprar uma garrafa de plástico, essa está até com água.
Pois é. O que a gente aprendeu aqui hoje foi justamente isso, os tipos de proteção dos equipamentos certificados. Eu preciso de um equipamento certificado para instalar num local onde há uma atmosfera explosiva. Que tipo eu vou utilizar? É a mesma coisa para a garrafa de água. Eu preciso de uma garrafa para beber água. Que garrafa eu vou utilizar? De metal? A de vidro ou a de plástico? Depende da sua aplicação. Por isso que é muito importante, pessoal, na escolha dos equipamentos certificados, a gente saber para que aplicação será aquele equipamento. Ah, Josué, o melhor de todos é o... Vou inventar aqui um EXJ de Josué. É o EXJ. Não, não é. O melhor de todo é aquele que é o melhor para a sua aplicação. Então, antes de simplesmente dizer algo do gênero, eu vou comprar garrafa de metal, vou comprar o equipamento XYZ porque é o melhor. Não, depende. Se você tiver uma aplicação em que uma garrafa de vidro seja melhor ou uma garrafa de plástico seja melhor, compre o que seja melhor para você. E com isso, pessoal, a gente termina hoje a parte de equipamentos certificados, tipos de proteção, que é a parte 2 de 4 das nossas aulas aqui.